Eu posso afirmar e informar para vocês com muita tranquilidade. Se o São Paulo cair nas quartas de final do Campeonato Paulista, se o São Paulo não classificar a próxima fase, perder daqui os próximos jogos e não classificar, o Carpini não vai ser demitido. O Carpini não vai, o São Paulo não vai trocar de treinador para criar um fato novo para a fase de grupos da Libertadores. Não é a ideia. Porque, primeiro, que você também não tem ninguém top no mercado. Você não tem assim, um treinador que você fala, não podemos perder a oportunidade, esse cara aqui é um baita de um treinador, vamos fazer aqui a troca para criar um fato novo. Não é o perfil também do Júlio Casares. Tá aí o Botafogo, que daqui a pouco o assunto aqui no programa, que está nesse momento e não é fácil. Mas o trabalho do Thiago era bem diferente. Do Thiago Nunes em relação ao Thiago Carpini é bem diferente. O Thiago Carpini chega, ganha a Supercopa e tem um número menor de jogos do que o Thiago Nunes. E você via o trabalho do Thiago Nunes em relação até dentro de campo e as declarações e as atitudes fora de campo, mas bem diferente do que é o ambiente com o Thiago Carpini. Os jogadores gostam do Carpini. Você vê nas falas, você vê nas atitudes. A questão é o ajuste que precisa de tempo para o Thiago trabalhar e entender o que é o São Paulo. Então, assim, e isso a direção vai dar. A direção vai dar esse tempo ao Carpini. E o perfil da escolha do Carpini foi muito do perfil do que é o Dorival. É claro que ele não é o Dorival porque não tem a experiência do Dorival, mas tem ali o Muricy Ramalho por trás para fazer para dar esse estofo ao Carpini. Então, assim, não é opinião, é informação. Mesmo se aconteça uma catástrofe no Campeonato Paulista, o São Paulo não vai mandar embora, não vai demitir o Carpini. O Domi, só para complementar também, o que a gente ouve lá nos corredores do Morumbi é muito nesse sentido do que o Hernan falou, mas também de um início de ano muito bom com o Carpini e que o início de ano de uma intensidade muito alta, com uma responsabilidade muito alta, cobrou o seu preço. Então, para você jogar uma final de Supercopa contra um rival, para você jogar um jogo que era muito importante para o São Paulo, para quebrar um tabu aí de quase 10 anos na Neoquímica Arena, isso eleva o nível de pressão e o nível mental dos jogadores e eles responderam muito bem e conseguiram tanto quebrar esse tabu quanto conquistar esse título. Então é um início de temporada que o São Paulo vê como muito atípico e muito positivo, mesmo no início de trabalho de um técnico que está chegando agora, de um técnico que é novo no mercado, né, digamos assim. Então, não é uma sequência de 4, 5 jogos que vai mudar essa avaliação do São Paulo, porque no momento decisivo, o time correspondeu. Então o São Paulo entende que quando precisar, no momento decisivo novamente, esse time vai corresponder novamente. Não é porque tá tropeçando agora que o trabalho caiu, que o trabalho não vai ser bem feito. O que foi feito no início do ano, com poucos jogos e numa intensidade, uma pressão muito alta, conta muito a favor do Carpini. Quero repassar essa pergunta aí para o chat. Vocês colocariam o Rames Rodrigues como titular ou não? E como vocês estão fazendo essa análise do Carpini aí nos seus primeiros jogos? Éder, muito obrigada pelas informações. Valeu, Domi, Hernan, PVC. Até a próxima. Até. Não esquece de votar na nossa enquete também, que é o assunto de agora, sobre farpas entre jogadores do Corinthians. E diga lá, Hernan, você me chamou? Eu queria encerrar o assunto São Paulo para falar do André Silva, que o André Silva não treinou de novo lá no Vitória de Guimarães, mais uma vez ele não treinou. O São Paulo já tem um acordo verbal com o jogador, só falta a assinatura de contrato. 4 anos de contrato, está palavrado, já deu sim para o São Paulo. A questão é o ajuste com o Vitória de Guimarães. Ele só está esperando o Vitória de Guimarães dar o sinal positivo do parcelamento que o São Paulo vai fazer com o Vitória de Guimarães dos 3,8 milhões de euros, para que o jogador possa viajar, entrar no avião e vir para São Paulo para assinar o contrato e fazer os exames médicos. É só esse detalhe. Mas, assim, é a assinatura de contrato e o exame médico. E o Vitória de Guimarães fala assim, ó, vai-te embora. É um caso raríssimo. É um caso raríssimo, André Silva, Domi, porque o Brasil, nos últimos 40 anos, desde a saída do Falcão, está acostumado
a perder jogadores durante a sua temporada. E o que está acontecendo nesse momento é que o São Paulo, futebol brasileiro, portanto, está tirando um jogador do Vitória de Guimarães durante o Campeonato Português e é o artilheiro do Vitória de Guimarães no Campeonato Português. Ou seja, e o Vitória de Guimarães está disputando vaga na Liga Europa. É um jogador que o Vitória de Guimarães aceitou a negociação, depois mudou um pouco as condições, depois o jogador disse, eu quero ir, e o São Paulo está tirando um jogador importante do Vitória de Guimarães durante a temporada portuguesa. Boa. Bora passar para o Corinthians agora e colocar o Samir na nossa conversa? Não esquece de deixar o like aí, hein, por favor. Temos polêmicas e fofocas, um pouquinho de cada coisa, Samir, para tratar hoje. Antes de passar a bola para você, vou explicar para a galera que dormiu tarde, não viu ou estava fazendo outra coisa. O Vitor Pereira chamou o ex-lateral, Fábio Santos, de covarde. Abre aspas. Pode colocar a arte aí, JP, para a gente, por favor. Ele andou 8 meses sorrindo para mim e para minha comissão técnica, de aparente boa relação com todos, e vem agora, após esse tempo todo, dar uma entrevista covarde, porque lamento dizer isso, só de um covarde pode se esperar esse tipo de entrevista. Isso porque o Vitor Pereira baseou essa declaração numa entrevista do Fábio Santos à ESPN, em que ele disse que o Vitor Pereira não era um bom gestor. Temos as aspas aí também do Fábio Santos para a gente ver, mas agora sim passo a bola, Samir. Que loucura tudo isso. Estou me sentindo num programa de fofoca. Ih, tá mutado. Tá. Chegou no horário, mas não desmutou. Não, eu acho que o problema é com a técnica aí. Tá tudo correto aqui. Agora foi. O problema não era comigo, não. Eu sempre tomo umas broncas sem merecer, né? Igual o Roger Guedes. Sempre. Outro dia era alguém teclando, era eu. Sempre sou eu, não tem problema. A Domi descobriu, né, como a liderança comigo, aquelas ideias do PVC em relação ao Yuri Alberto, né? Que tem jogador que é na pancada, tem jogador que eu tô resolvendo na pancada. Domi, bom dia PVC, né, que nos acompanha de primeira. Falando em pancada, né? Uma do VP, o Fábio Santos, ele até falou essa divergência aí que o grupo tinha com o Vitor Pereira de uma maneira até descontraída, apesar que falou, né, realmente que ele tinha problemas, né, de gestão, mas que dentro de campo resolvia, e resolveu, né? Levou o time a Libertadores, uma final de Copa do Brasil com o Flamengo perdendo nos pênaltis. Essa é uma discussão antiga, né? Todo mundo sabe que existia realmente um problema do grupo com o técnico Vitor Pereira, a gente sempre alegou isso, a gente sempre trouxe essa informação, não tem como esconder. Vários jogadores não gostavam, né, da gestão dele, porque era uma gestão que cobrava, né? Esse é o meu ponto de vista e também as informações que eu tinha lá dentro. E uma coisa que o VP disse aí, né, nessa entrevista, que se perguntar para outros jogadores, vamos ver o que eles vão falar. A gente tem fontes com os atletas no Corinthians, é claro que muitos daquele período saíram, mas nem todos, né, tinham insatisfação com o Vitor Pereira, não. E alguns alegavam que existia, né, um grupo no Corinthians que realmente não gostava do VP, porque ele cobrava forte e também não queria a renovação dos atletas para a temporada seguinte. Tanto que ele não renovou. É que o VP ele perde um pouco, né, a moral por conta da questão, digo, a moral com o torcedor, né? Ele perde um pouco a moral com o torcedor porque ele acabou alegando a questão da sogra, né? Fez uma nota oficial falando que não ficaria por conta de questões familiares e depois acerta com o Flamengo. Mas a gente sabe nos bastidores que se ele tivesse falado, assim, claro que a sogra dele tem um problema, né? E também ele não sei se ele deu uma cutucadinha no Antônio Oliveira, eu achei que ia dar problema realmente aquela questão da sogra, que é outra história, né? A sogra da Fiel, né? Que eu imaginava que ia dar problema, porque é um caso de saúde sério que passa a sogra do Vitor Pereira, mas se ele tivesse deixado claro, tem um problema com a minha sogra, mas a questão não é somente isso, em momento algum ele quis, né? Ele não quis expor o Duílio, talvez, eu não sei o que aconteceu,
Mas eu lembro que eu trouxe uma matéria aqui no UOL dizendo que a saída do VP não era por causa da sogra. Era exatamente porque ele queria uma grande reformulação que o Duílio não ia fazer. E não fez o Duílio. Né? Quem foi fazer agora foi o Augusto, que era a retirada de vários jogadores que estavam no clube há muito tempo, acima dos 30 anos, até mais, enfim. Então essa guerra, né, essa divergência entre VP e os atletas não vem de hoje, né, Domi? Ô Domi, o Samir está falando uma questão que o próprio Fábio Santos diz nessa entrevista. Ele é questionado: você renovaria com Renato Augusto, Gil e Juliano? Ele fala sim, renovaria com o Renato Augusto, com o Gil, com o Juliano, eu ficaria mais um ano. Então, assim, o Vitor Pereira, ele queria molecada, rejuvenescer o elenco. Isso aí era uma condição para ele ficar. E o Duílio era fechado com esses caras, com os principais jogadores ali do elenco. Então, assim, não tinha como. Ou ele se fechava com o Vitor Pereira, que ele chamava de amigo, que ele tinha uma relação próxima, ou com os 10 caras ali, que eram os experientes do elenco do Corinthians. E é mais fácil você se fechar com 10 do que se fechar com 1. Então, assim, a situação era muito complicada. É que em elencos de times grandes e que você tem resultado dentro de campo, muitas vezes mascara muita coisa. Você lembra o título do Palmeiras de 2016? O próprio livro do Praz, ele fala lá que teve confusão dentro do vestiário, do Rafael Marques com o Cuca, de sair no braço, e o time foi campeão. E o Paulo Nobre não falava com o Cuca, aquela coisa toda, tudo isso é relatado. Mas o time campeão mascara muita coisa. E o time classificando para a Libertadores, quase chegando a ser campeão, batendo campeão da Copa do Brasil, dentro de campo tinha um resultado. Fora de campo, vários focos de confusão. E o Fábio Santos é o pai do Roger Guedes. Ele chama o Roger Guedes de filho. E o Roger Guedes, a todo momento, era, entre aspas, provocado pelo Vitor Pereira para retirar ele do time. Tanto que criou-se em várias vezes em entrevistas coletivas quase que um embate entre Roger Guedes, perguntas sobre Roger Guedes para o Vitor Pereira, né? E o Roger Guedes segurava um pouco a onda, a pedido, claro, dos líderes. Segura a onda, não responde, fica na tua. O próprio Roger Guedes respondia, às vezes, colocando nos stories lá do Instagram os números dele, né? Então, assim, para responder muitas vezes o que era falado em coletiva pelo Vitor Pereira, negócio de entrega, de treinamento, para ganhar vaga no time titular. Então, assim, era um ambiente que não era saudável. E aí agora você vê essa troca de farpas que vira pública quando o cara não está mais no Corinthians, e o Fábio Santos hoje é um jogador aposentado. O André Nan, nosso produtor, tentou contato com o Vitor Pereira, pediu para ele participar do programa, ele respondeu dizendo que não poderia, pois está preparando o jogo de sábado do Al-Shabaab pelo Campeonato Saudita. Diga lá, PVC. É evidente que tinha problema, e é o terceiro jogador que fala dos problemas de relacionamento. Isso não significa que o Vitor Pereira, que teve problemas com o elenco do Corinthians, seja um técnico ruim em todas as experiências dele. Né? Foi bicampeão português pelo Porto, teve problema com o Hulk, é verdade, na China também, tem um problema anterior também com o Hulk na China. Então, tem faísca nas relações pessoais do Vitor Pereira. Isso não significa que não possa ter sucesso, como disse o Hernan. A gente está cansado de saber de time que tinha um monte de defeito, dava defeito no vestiário e que ganhava título. Corinthians 98, 99, Palmeiras 93, 94, a história famosa de que quando o Carlos Alberto Torres chegou ao Flamengo em 2001 e o Flamengo caindo, faltavam 3 jogos, ele chamou o Edilson e o Petkovic e falou assim: eu sei que você não fala com ele e você não fala com ele. Vocês vão querer ficar na história como os caras que rebaixaram o Flamengo? Então vamos jogar. Não importa se falarem ou não falarem, vamos jogar para ganhar os 3 jogos que tem pela frente. Isso tem um monte de história. Agora, é o terceiro jogador que fala de dificuldades de ambiente dentro do Corinthians. O Roger Guedes falou, o Fagner falou e agora o Fábio Santos falou. E o Fábio Santos falou numa super boa. O Fábio Santos não falou que o cara é mau caráter, o cara é isso, o cara é aquilo. Não.
O problema que havia no elenco é que ele falava uma coisa para o jogador e falava outra coisa na imprensa. O Fábio Santos foi transparente. As pessoas podem discordar. Tudo na vida tem ônus e bônus. Aqui no nosso chat, na nossa enquete, tem muita gente dando opinião e votando na enquete também. Tem o W. Rocha, por exemplo, falando que não é a primeira vez que esse Fábio Santos ofende outra pessoa. Dessa vez, tomou uma na tarraqueta. É da sua época, PVC? Quem é que o Fábio Santos ofendeu? Eu não sei também. Manda aí pra gente, W. Rocha. E ele não ofendeu o Vitor Pereira. Na minha opinião, ele não ofendeu o Vitor Pereira ontem. Ele falou sobre uma relação pessoal que pertencia a ele. Você tem uma relação pessoal, você é parte desta relação, você relata para as pessoas como era a sua relação com a outra pessoa. Isso é da vida do Fábio Santos. Ele não chamou o Vitor Pereira de mau técnico, ao contrário. Ele não disse que o Vitor Pereira é mau caráter, longe disso. Ele relatou que havia dificuldade de relacionamento. E o Fábio Santos é o que tinha mais propriedade para falar. Por quê? O Hernan citou a questão do Roger Guedes várias vezes, né? Eu vi histórias, né, dele contornando situações do Roger Guedes, mas não só do Roger Guedes. O Fábio Santos era lateral e gestor no Corinthians, porque ele era o verdadeiro bombeiro ali dentro. Isso mostra, né, a falta de capacidade de alguns gestores, né? O Corinthians tinha o Alessandro, e me falava o seguinte: o Alessandro, o Roberto, o Duílio não cobravam ninguém, sobrava só para o Fábio Santos. E não é só no caso do Roger Guedes, não. Então, temos de um lado um treinador que queria fazer uma reformulação e não queria contar com nenhum deles, era a liderança do elenco, simplesmente Roger Guedes, Fábio Santos, Renato Augusto, Gil, enfim, todos os jogadores que a gente sabe que o VP não queria contar para o ano seguinte, inclusive o próprio Renato Augusto. E o Fábio Santos fala porque ele era o líder do elenco, o gestor mesmo. Ele que resolvia todos os problemas lá dentro, mostrando realmente como a antiga diretoria do Corinthians foi muito falha na questão da gestão. E o Hernan falou que o Duílio era amigo da maioria, era amigo mesmo. Os podcasts da vida, o Roger Guedes no Podpah, o Duílio frequenta nossas festas, ele é super legal. Não tinha jeito, e o Fábio Santos tinha que agir como gestor, e o VP queria uma reformulação. Então, realmente não deu certo. Todos os atletas sabiam, porque se eu fico sabendo, o Hernan fica sabendo, o PVC fica sabendo, a torcida fica sabendo, é claro que os jogadores também. Antes de terminar o ano, os atletas sabiam, já na metade do ano, que para o ano seguinte o VP não ia querer contar com ninguém, que ele queria intensidade, ele queria colocar uma maneira de trabalhar que com aqueles atletas não dava, e o tempo prova isso. O Corinthians nunca conseguiu marcar alto com aquele elenco, ele estava certo nesse sentido, e tanto que o PVC falou, não quer dizer que ele não vai ser um bom técnico. No Corinthians ele deu certo, a torcida, se não fosse a questão da saída dele, que foi muito mal, ele saiu de uma maneira realmente que aí não dá para defender, ele solta aquela nota oficial e fala que é só por problemas familiares, por isso que está indo embora. Se ele fala a verdade, né, ou então toda a verdade, porque o caso da sogra é uma verdade, ele poderia ter ficado muito bem com a torcida, porque tecnicamente a torcida aprovou o VP 100%. Só deixar claro aqui, são duas coisas diferentes. Eu acho que o Vitor Pereira tinha toda a razão de querer a reformulação do elenco do Corinthians. Eu também. É uma reformulação difícil, como está acontecendo agora. A gente já cansou de dizer aqui que o Augusto Melo fez uma reformulação de um jeito muito drástico. Talvez o Vitor Pereira não devesse fazer a reformulação de uma maneira drástica, mas a reformulação precisava fazer. O time do Corinthians era um time velho. Isso está claro. Ele fez um bom trabalho no Corinthians, foi vice-campeão na Copa do Brasil por um pênalti, bateu na trave, literalmente, de ganhar a Copa do Brasil, e fez um bom trabalho no Corinthians. Agora, todo mundo sabe o tempo inteiro que havia problemas de faíscas no elenco, na relação do técnico com os jogadores. O Fagner disse, como é que o Fagner disse? São coisas que não condiziam com aquilo que ele pedia. Um exemplo que ele fez mesmo na troca de um clube para outro. Isso já mostra um pouco do que você pode esperar daquela pessoa.
Eu não posso falar uma coisa aqui e chegar ali nas suas costas e falar outra. Isso foi o Fagner que disse no ano passado no Bola da Vez da ESPN. Aqui o Fagner está tocando no caráter da pessoa. Você não fez isso. O Fábio Santos relatou que no ambiente de trabalho havia problemas, que os jogadores não gostavam da relação pessoal da relação de liderança e de gestão do Vitor Pereira. O Fábio Santos não falou nada de errado. Todo mundo sabe que tinha problema. E falou na boa. Vamos falar exatamente o que ele falou. Acho que foi mais fácil para a galera ter uma opinião e poder votar na enquete. Abre aspas. Eu acho tudo diferente. Sinceramente, tudo. É o dia a dia, as instruções, a maneira de lidar, olho no olho. Foi muito difícil, não só comigo, acho que com todo mundo. Desde que eu cheguei ao Corinthians, a gente sempre teve um ambiente muito bom. E no ano passado, a gente conseguiu ainda chegar em finais, poderia até ter ido melhor no Campeonato Brasileiro, mas são coisas que às vezes fogem, né? Você tem que obedecer. Um tom bem de boa, né, Samir? Não, na boa. O Fábio Santos na boa, já o Fagner não, né? Como disse aí o PVC. Aliás, o Fagner não gosta de ser cobrado, ele não joga futebol há 2 anos e não gosta de ser cobrado. O VP foi o primeiro, né, que encarou o Fagner, porque, digo no sentido de cobrar, de deixar ele fora do time. Ele esteve acima do peso, né, no período do VP. O Luxemburgo expôs isso numa entrevista coletiva. Então, os jogadores que reclamam, né, acho que tirando o Fábio Santos aí, que falou até numa boa, contou simplesmente a verdade, o que a gente sabia, mas o restante que reclama é o que realmente acabou sofrendo aí com as cobranças do VP, e de forma correta, porque o Fagner estava acima do peso no jogo mais importante do ano do Corinthians na temporada 2021, foi aquela quartas de final da Libertadores contra o Flamengo, enfim, e tantos outros jogos, né, que ele não estava 100%, e depois veio se confirmar isso quando o Luxemburgo confirmou numa entrevista coletiva. Então, até então, ninguém mexia com o Fagner, até porque ele tem uma história no clube, foi escolhido lá naquela seleção da Calçada da Fama como o melhor lateral. Enfim, o jogador acha que é intocável. Aí o VP foi lá e mexeu na ferida, pronto, ele cobrou o Fagner não gostou. A maioria que não gostou eram jogadores que o VP estavam insatisfeitos e que não iam permanecer com ele na temporada seguinte. Mas, Samir, na nossa enquete aqui, quem é que tem razão? Ou quem tem mais razão, né, nesse caso? Você vota em quem? É difícil na questão, se for o que É porque, assim, o Fábio Santos falou na boa e falou uma verdade. Então é difícil falar quem tem razão, porque o Fábio Santos falou uma verdade mesmo. A gestão, apesar que a gestão dele não era ruim, era uma gestão que cobrava. Era isso que eles não gostavam. Eu acho que eu vou ficar do lado do VP nessa, para não ficar em cima do muro, que você adora me dar bronca. Se eu ficar em cima do muro, eu vou tomar uma bronquinha, e o PVC vai dar uma gargalhada, que ele adora que você me dá as broncas. A nossa enquete está com você, viu? 55% dos votos aqui na nossa enquete. Eita! Eu vou Deixa eu primeiro rapidinho. 55% dos votos aqui também estão no Vitor Pereira, hein, Samir? Diga lá, Hernan. Eu vou trucar o Samir. Eu acho que gestão de elenco é gestor de grupo, independentemente do grupo. Se o grupo está há muito tempo, se é cara experiente, se é jovem. Eu acho que depende muito de quem chega e tem o RH. E aí eu vou citar um exemplo que, para mim, é um cara que todo mundo elogia. E é um cara que cobra, que é o Abel Ferreira, que está há 5 temporadas no Palmeiras. E você chega para conversar com qualquer jogador do Palmeiras, seja moleque que é cria da academia, ou o cara que vem de fora experiente, sei lá, vou citar aqui um Rony, citar um Everton, ou um Gomes, que é estrangeiro, a opinião é sempre a mesma. Esses caras elevam o patamar deles com o Abel Ferreira. Então, assim, gestor de elenco, saber o RH, saber lidar com elencos, faz total diferença. Seja ele um elenco que está há muito tempo, ou só de moleque, ou de caras encostados, acomodados, é você saber tirar dos caras o melhor. Então, assim, eu acho que se você tem uma gestão ruim, você não pode trabalhar.
num elenco. Eu acho que a pergunta não é essa. Futebol. Eu fico lá dos jogadores. Eu só acho que a pergunta não é essa. A pergunta não é quem estava certo em 2022. A pergunta é quem estava certo ontem. O Fábio Santos deu uma declaração e o Vitor Pereira rebateu a declaração. Na guerra de declarações e narrativas de ontem, para mim quem tem razão é o Fábio Santos. Porque o Fábio Santos não foi covarde. O Fábio Santos falou a verdade dele. Ele relatou o que ele viu. Você quer que ele minta? Então, nesse ponto, eu não estou discutindo quem estava certo lá atrás. O técnico tem todo o direito de fazer a reformulação, botar no banco quem quiser botar no banco, quem se incomodar que se mude. Então, em 2022, o Vitor Pereira tinha a razão dele. No episódio de ontem, quem tem razão é o Fábio Santos. Ele falou a verdade e ele não foi covarde. Mas aí eu acho que faltou, então, a gente melhorar a enquete, porque eu coloquei jogadores, incluindo todos os jogadores que falaram mal dele. Então, no voto em jogadores e Vitor Pereira, você vai em quem? PVC. Jogadores e Vitor Pereira? Eu acho que o Fagner está errado. Eu acho que o Roger Guedes está errado, mas eu acho que o Fábio Santos está certo. No episódio de ontem. No caso do jogador, em 2022, o Vitor Pereira tinha toda a razão de cobrar. Então, se você for voltar a 2022, o Vitor Pereira tem razão. Ele não conseguiu ser bom gestor. A gestão depende dos dois lados. Depende de quem gerencia, mas alguém tem que querer entender o trabalho. Em 2022, eu acho que o Vitor Pereira tinha todo o direito de cobrar. Então, eu falo o Vitor Pereira, como disse o Samir. Agora, no episódio de ontem, o Vitor Pereira não está querendo ouvir a crítica que está sendo feita a ele por quem trabalhou com ele. Então, nesse caso, PVC tem a enquete dele agora, então vou ter que votar na enquete do PVC. A enquete do PVC é muito boa. Não, na enquete do PVC eu estou com o Fábio Santos também. Desde o início aqui eu falei, o Fábio Santos falou na boa e contou um fato que todo mundo sabia. Realmente, se for nas duas frases, quem atacou realmente, quem foi duro foi o VP. Lá atrás, eu fico com o VP. O Hernan falou do truco, vou meter o 6 só. Eu jogava truco, viu, Hernan, na minha época. Na época mais de um 6 só, porque o VP, na verdade, não é que ele não tinha um grupo na mão. Ele tinha uma parte do grupo que não gostava das cobranças. Tanto que o VP ontem, na entrevista, ele desafia o Fábio Santos, você faz um desafio para perguntar para outros jogadores o que eles achavam dele. Então, assim, na época que eu conversava com fontes dentro do elenco, tinha gente que estava do lado do VP e que não se conformava com os jogadores que estavam acomodados também e queria a reformulação, assim como o VP. Então, eu não sei se ele não tinha o grupo na mão, né? Na verdade, não sei se ele não era um bom gestor, ou eram 5, 6 jogadores, ou eram 5, 6 jogadores que estavam, na verdade, né, enfim, confrontando o treinador, estava cobrando. Ele fez a melhor campanha. Ele fez a melhor campanha do Corinthians em brasileiro depois do título de 2017 foi com o Vitor Pereira, 4º lugar. Ele foi vice-campeão da Copa do Brasil por uma bola na trave. Então o trabalho dele foi bom no Corinthians. Tanto que o Corinthians queria renovar com ele. Então, assim, não é esse o problema. Não é esse o problema. Agora, nas relações pessoais, tinha um problema que foi relatado pelo Fábio Santos ontem. Mas a questão é que, assim, o que eu estou dizendo, né, até na questão que o Hernan colocou, na questão de relações pessoais, não era o grupo todo. Não dá para dizer que ele perdeu o grupo ou não sabia administrar o grupo, porque ele teve o problema com os mesmos jogadores que outros técnicos tiveram. Carille, Thiago Nunes, podemos citar vários. Então, assim, não quer dizer que ele não tinha um grupo. E tinha muito jogador lá que gostava demais do VP, tanto que ele faz esse desafio aí, pergunta para esses atletas, e que concordavam, inclusive, com as cobranças dele. Então, assim, eu acho que o VP, talvez ele talvez não, ele não perdeu o grupo, né? Mas ele tinha ali um confronto pesado, porque
é um grupo de atletas que já teve problemas com outros treinadores também.